Charlie Kirk levou um tiro no pescoço enquanto fazia o que melhor sabia fazer: falar. Não era um criminoso, não estava atacando ninguém, estava debatendo. Assassinado por fazer o que todo mundo deveria fazer: pensar, falar, debater. Lutar com argumentos e não com violência. Mas hoje, falar virou crime, né? Pensar diferente virou risco. E se posicionar se tornou uma sentença de morte. Era casado, tinha uma filha de 3 anos de idade e outro filho com pouco mais de 1 ano. Ativista político que dedicou sua vida a mobilizar jovens em torno de uma agenda conservadora e cristã. E ele fazia isso de uma forma ousada. Rodava o país organizando debates abertos. Qualquer um podia ir no microfone e discordar dele. Ao vivo, na frente de todo mundo. Muita gente vinha com raiva, com desprezo, com o desejo de humilhar. Mas sabe o que acontecia? O Charlie escutava, refutava, com dados, com fatos, com clareza. Sem gritaria, sem histeria, quase sempre o debatedor saía frustrado, porque não estava acostumado a lidar com a verdade nua e crua. E aí vem uma das partes mais perturbadoras, os comentários nas notícias sobre a sua morte. Foi tarde, defensor de armas provando do próprio veneno. Menos um fascista no mundo. Isso não são opiniões, isso é doença. É a desumanização completa do outro. É a falência moral de uma sociedade que perdeu totalmente seu senso de civilização. E agora a gente precisa ser bem direto. Chegou a hora da gente falar sobre a esquerda. Mas sem rótulos, sem fanatismo, com fatos. A mentalidade da esquerda parte de uma premissa sedutora, mas perigosa. Defende a redução da desigualdade social por meio da distribuição forçada de riqueza. Crescimento do Estado como um agente centralizador e, obviamente, da promoção de pautas identitárias, especialmente ligadas à raça, gênero e sexualidade. Observa com atenção: a esquerda não propõe soluções que elevam, ela propõe soluções que nivelam por baixo. É uma política de inveja travestida de justiça. Porque para essa mentalidade funcionar, ela precisa de um inimigo. Ela não consegue sobreviver sem um antagonismo. Precisa de alguém para odiar, para transformar em símbolo do mal. A direita, por outro lado, não tem inimigo. Ela só quer liberdade. Ela quer poder empreender, educar os seus filhos, ter propriedade privada, liberdade de imprensa, cuidar da própria vida. E não significa que ela ignora o sofrimento dos outros. Muito pelo contrário. Foi o livre mercado que tirou bilhões da extrema pobreza. Foi o capitalismo que gerou prosperidade em larga escala. Só que a esquerda não gosta de ouvir isso. Ela prefere repetir que a culpa é dos ricos, dos empresários, da elite branca, dos opressores. Dizem que querem combater a desigualdade e fazem isso punindo quem produz, ao invés de capacitar quem precisa. E isso inevitavelmente gera guerra, divisão, conflito. Aí vem a utopia reciclada de sempre. Quando o Estado controlar os meios de produção, aí sim conseguiremos distribuir de forma justa. Claro, só esqueceram de um detalhe: já controla. Somente neste ano, o orçamento aprovado é de 5,9 trilhões de reais. Você acha que esse dinheiro vem de onde? Hoje, na maioria das empresas, o Estado fica com uma fatia maior, os impostos, do que o próprio lucro da empresa. E mesmo assim o problema continua. A pobreza continua, a violência continua, a desigualdade continua. Se esse modelo fizesse sentido, já teria funcionado. Mas não funciona, porque ignoram uma premissa muito básica: o ser humano é corruptível.
E quanto mais alguém tem poder sobre o dinheiro dos outros, mais irresponsável e perigoso se torna. Já passou da hora da mídia acordar, já passou da hora da gente perpetuar esse teatrinho ideológico que só perpetua ressentimento. O que a gente precisa, na verdade, é um retorno ao princípio mais básico, aquele que Jesus resumiu em uma frase: amai-vos uns aos outros. Mas veja a ironia: os que pregam a tolerância cancelam. Os que dizem lutar por diversidade exigem pensamento único. E os que falam em amor celebram a morte de um pai de família porque ele pensava diferente. Se isso é amor, então talvez estejamos falando de algo muito distinto. Porque para mim, amor não mata. Por isso, quando me perguntam o que eu penso a respeito dessa ideologia, eu respondo com tristeza, decepção. Porque se o futuro depende de uma cultura que odeia, então a gente não está indo rumo ao progresso. A gente está voltando ao pior do passado. E hoje eu encerro esse vídeo com respeito. Respeito à memória de Charlie Kirk. Respeito à sua coragem de falar o que pensa. E condolências sinceras a todos aqueles que já foram vítimas do amor da esquerda. Que a morte de Charlie não seja em vão e que a gente nunca perca a voz por medo de quem odeia em nome do amor.